Hoje eu quero trabalhar a questão do relacionamento amoroso. É uma questão extremamente importante, faz parte da vida humana e é de uma importância muito grande. Só que para mim a definição de relacionamento amoroso é que o relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. Para começar, o que eu considero parceria de vida é realmente as pessoas trabalharem com um bem comum. Muitas vezes os relacionamentos não se caracterizam por uma parceria, eles se caracterizam muito mais por uma luta de poder. Quem domina, quem é dominado, quem manda, quem obedece, e parece que são duas pessoas lutando para conseguir a liderança e quem é o melhor. Nesse tipo de relacionamento, as duas pessoas perdem aparentemente, uma das pessoas ganha, seja ela o homem ou a mulher. Normalmente, quem domina o relacionamento amoroso é o homem. Isso não significa que existam mulheres que também dominam o relacionamento amoroso. Nesse sentido, parece que quem domina ganha e quem é dominado perde. Isso não é uma verdade. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os dois perdem. É verdade que quem ganha, quem domina, perde menos, mas perde a qualidade do relacionamento. Imagina, considerando que o homem que domine o relacionamento, considerando ainda o fato de que a mulher é mais emotiva, ela vai ressentir dessa atitude inadequada. E como o relacionamento passa muito pelo afeto na perspectiva feminina, a mulher acaba se retraindo. Então, o homem também perde a qualidade do relacionamento por aí. E fica aquele relacionamento a longo prazo, mas um relacionamento negativo. Parceria são duas pessoas que olham com o mesmo objetivo. E uma coisa importante de se colocar: quem que é mais importante ou quem é melhor? O homem ou a mulher? Não se trata disso. As estruturas psicológicas são diferentes. E eu não gosto muitas vezes da expressão que se diz os sexos opostos, em se tratando do relacionamento de homem e mulher. Da mesma forma que anatomicamente os sexos se encaixam, se complementam, eu prefiro a definição de sexos complementares. Qual dos dois é melhor? Nenhum dos dois. As estruturas psicológicas são diferentes, mas elas se complementam. Um ajuda o outro. E isso é realmente a parceria. Isso é realmente uma parceria. Não é quem é melhor. Pode ser que em alguns aspectos da vida do relacionamento amoroso, na perspectiva do casamento, o marido tenha as facilidades dele em determinado nível e as mulheres a mulher a dela. O que acontece? As pessoas podem se juntar. Não é uma guerra. Não é uma guerra de sexo, de qual sexo é melhor. Não existe melhor. São estruturas diferentes e complementares. Da mesma forma que os órgãos genitais são diferentes, qual que é o melhor? Não, eles são diferentes, eles se complementam. Essa é a relação de um relacionamento verdadeiramente amoroso. Só que é o seguinte: a complexidade do ser humano é muito grande. Por que os relacionamentos, na maioria das vezes, não são positivos? A grande maioria deles é negativo. Pelo seguinte: depende muito do nível de maturidade psicológica. Quanto mais imatura é uma pessoa psicologicamente, mais egocêntrica ela é. Mais ela quer que as coisas funcionem do jeito dela. Então, quando ela entra num relacionamento, ela quer ganhar. Ela quer que o outro submeta a ela. Isso não é uma coisa, não é uma atitude positiva. Ao longo dos anos eu percebi que existe uma verdade no ditado que diz que os opostos se atraem. Claro, os opostos se atraem. Mas eu percebi que o que faz com que os opostos se atraem se deve ao fato da imaturidade psicológica. Quanto mais imatura psicologicamente é uma pessoa, mais ela quer uma pessoa diferente, uma pessoa no sentido oposto para complementá-la. Mas quando se casam, essas diferenças ficam muito grandes e elas geram muito conflito. Percebi também que os melhores relacionamentos são baseados na semelhança.
quanto mais madura é uma pessoa psicologicamente, mais elas se unem pela semelhança. Elas têm mais coisas em comum. Não significa que elas sejam 50% iguais, elas sejam 100% iguais, sendo que cada um seja uma metade. Isso, na verdade, não existe. Mas se elas têm mais pontos em comum, elas têm menos conflito. Uma das coisas que eu olho muito, principalmente quando eu acompanho um relacionamento desde o início, como psicólogo, seja do casal, seja de dessas pessoas do casal é meu cliente, a primeira coisa que eu vejo é como eles lidam com conflitos de interesse. Um conflito de interesse necessariamente não precisa ser uma briga homérica de grandes proporções. Na verdade, a maturidade psicológica vai fazer com que as pessoas saibam fazer acordos. A gente precisa fazer acordos. Essa ideia que muitas vezes se idealiza o relacionamento como se as pessoas vão combinar perfeitamente, vai ser como um conto de fadas, tudo vai dar certo, não existe. Por mais que as pessoas tenham semelhanças, elas não são exatamente iguais. Existem questões também diferentes no sentido masculino e feminino, e existem questões da vida. Por exemplo, nós vamos passar o Natal na casa dos pais, da mulher, do marido. Para onde que se resolve isso? Então, muitas coisas não são perfeitas. As pessoas têm 3 tipos de atitudes. Eu falo que tem coisas que o marido vai com a esposa, tem situações que a esposa vai com o marido, e tem situação que eles vão juntos. O que quer dizer isso? Quando eu quero dizer que o marido vai com a esposa, é que ele vai no lugar que a esposa quer, sendo aquilo que ele não gosta tanto. Ele vai por ela. Quando a esposa vai com o marido, no mesmo sentido. Ela vai acompanhá-lo numa situação que não é bem o que ele quer, o que ela quer, mas vai por ele. E quando eles vão juntos, eles vão num lugar que os dois querem ir. Então, existem situações na vida a ser resolvidas. E aí é que entra a maturidade psicológica de saber lidar com as coisas. E amor tem uma coisa interessante. Amor só é amor. O conceito adequado de amor é buscar o interesse do outro. Uma pessoa que ama a outra, ela preocupa com os objetivos, com as necessidades, com os desejos do outro. Quando a pessoa está mais interessada no que o outro pode fazer por ela, isso não é amor. Em psicologia a gente chama isso de narcisismo. Ela ama a si mesma e o outro, seja o homem ou a mulher, é um complemento dele. Em psicologia tem um termo interessante que vamos colocar assim, a história do Narciso. O Narciso era uma pessoa, um mito grego, de uma pessoa que nunca tinha visto o rosto deles, não existia espelho, as pessoas não viam o próprio rosto. Numa ocasião que ele foi pegar uma água num poço, num lago, ele viu o rosto dele refletido, mas não sabia que aquele era o rosto dele, porque ele nunca tinha se visto. E apaixonou com aquela imagem que ele viu. E ele não conseguia sair dali, porque se ele saísse dali, ele deixava de ver aquela imagem. E achava que aquela era uma outra pessoa. No mito do Narciso conta que ele ficou ali, não conseguiu ir embora, acabou por morrer ali e nasceu uma flor que depois deram o nome de Narciso. Então, o narcisista é uma pessoa apaixonada por si mesmo. E é interessante, quando eu fiz psicologia, eu estudei filosofia e um professor meu colocou uma coisa que eu achei interessante. No caso, a namorada ou a esposa do narcisista ou do narciso é o eco. Eco é aquilo que quando você está num lugar alto, você fala uma coisa e volta aquela voz para você. Então, na verdade, o narcisismo ama a si mesmo e o companheiro dele, pode ser do sexo masculino ou feminino, vai ficar no lugar do eco. Ou seja, um ama a si mesmo, eu falo que 2 pessoas amam a mesma pessoa. 2 pessoas amam uma só. O narcisista ama a si mesmo e a outra pessoa que está nesse lugar do eco ama o narcisista. Isso não é amor. Isso, na verdade, é uma atitude imatura, desequilibrada. Além do sentimento de posse. Posse também não é amor. É como se o outro fosse sua propriedade.
você não o vê como uma pessoa, como um ser humano, como que tem desejo, que tem necessidade. Você se vê o outro como uma propriedade. É por isso que, infelizmente, inadequadamente e indevidamente, algumas pessoas se dão até o direito de agredir o outro, seja a mulher ou seja o homem. Na grande maioria das vezes é o homem que faz isso em relação à mulher, que é totalmente inadequado, porque ele se vê no direito. Aquela pessoa não é uma pessoa, é uma propriedade, um patrimônio. Isso não é relacionamento amoroso. A pessoa que ama busca o interesse do outro. Claro, se o ser humano fosse perfeito, que não é, as pessoas amariam da seguinte forma: a briga conjugal, o conflito conjugal seria: eu faço para você, aí o outro fala: não, eu faço para você, aí a pessoa fala: não, eu faço para você. Então ficaria aquela luta, aquela briga de quem faz para o outro. Chegaria a um acordo: não, então eu faço isso para você e você faz isso para mim. Claro, o ser humano, infelizmente, não tem esse nível de perfeição, mas o nível humano mais maduro consiste em você, a pessoa, olhar o próprio lado e o lado do outro. Cada uma das pessoas do relacionamento olharia o seu lado e o lado do outro, buscando sim um acordo dentro da noção do conflito de interesse. O conflito de interesse vai existir sempre. As pessoas não são iguais, as pessoas não querem as mesmas coisas, mesmo as pessoas que se atraem pela semelhança, que são as pessoas mais maduras, ao mesmo tempo que as pessoas imaturas se atraem pelo oposto, e na hora que casam, dentro de um contexto de casamento, com muitas coisas para resolver, gera muito conflito, porque as pessoas são muito diferentes. As pessoas maduras tendem a se atrair pela semelhança. Não significa necessariamente que vai dar tudo certo, mas significa que o índice de qualidade é muito maior. E as pessoas mais maduras não dependem tanto do outro. A pessoa imatura depende do outro como se o outro fosse fundamental para a vida dela e ela não sabe viver sem o outro. A ideia é que as pessoas sejam maduras e saibam viver por si mesmo e não necessariamente precisem excessivamente do outro. Existe um ditado popular que diz que antes só do que mal acompanhado. Eu prefiro o ditado do bem acompanhado do que só, mas é melhor só do que realmente mal acompanhado. Mas a ideia é, se você tem uma condição psicológica melhor, ter um relacionamento amoroso melhor. Agora, eu como psicólogo falo que a única forma que eu conheço de adquirir maturidade é fazer terapia. Por quê? Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós viemos do ambiente familiar, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, deram o que eles tinham, o que eles não deram é porque eles não tinham. E a terapia, para mim, é uma possibilidade de reeducação, é uma possibilidade de repensar a história de vida na perspectiva do adulto, porque todos os problemas psicológicos vêm do fato das crianças entenderem inadequadamente as coisas, são mais limitadas e acabam por deletar muita coisa da consciência. E você cresce e fica com aquelas dificuldades, quer você tenha consciência delas ou não, elas acabam agindo até inconscientemente. O que tem que ser considerado é isso. A terapia é uma forma de resolver as questões psicológicas, que muitas vezes, com toda certeza, influencia os relacionamentos amorosos, a ponto das pessoas muitas vezes serem dependentes, querer que o outro viva em função dele, ou coisa desse tipo, e muitas vezes atrapalham o relacionamento. Portanto, existe sim a possibilidade de um relacionamento amoroso, positivo, equilibrado e saudável, mas desde que ele seja percebido a partir de uma parceria de vida e baseada verdadeiramente no amor, e não na questão do narcisismo, da possessão, como se o outro fosse uma propriedade sua e que você depende excessivamente do outro. Então, realmente pode ser uma coisa boa, é um relacionamento, um aspecto fundamental da vida do ser humano.
e é um dos aspectos que dão mais conflitos. Por quê? Porque no relacionamento amoroso, diferente do relacionamento profissional, por que que muitas vezes as pessoas têm mais facilidade no ambiente profissional ou social? Porque muitas vezes o envolvimento racional é maior. Mas no relacionamento afetivo, amoroso, o que conta muito é o equilíbrio emocional e é a capacidade de saber lidar adequadamente com as emoções e com as limitações provenientes da vida. O relacionamento amoroso pode ser excelente. Excelente não significa perfeito, significa o máximo que é humanamente realizável, que eu coloco dentro de 85% e não 100%. Muitas vezes as pessoas têm um relacionamento muito bom, mas acham ruim porque eles estão olhando os 15% que faltam e muitas vezes, infelizmente, descobrem que era realmente feliz e não sabia depois que perde o relacionamento amoroso. E aí descobre que tinha 85% de qualidade e que não soube dar o devido valor. Então, busque sim desenvolver psicologicamente e busque relacionamentos de que sejam parcerias e entendendo que homem e mulher são sexos complementares, não existe quem é o melhor, existe uma parceria. Claro que tanto o homem como a mulher equilibrados vão saber lidar melhor com a vida. Espero ter contribuído para a sua reflexão, para a sua compreensão e para que você veja que realmente tem jeito de melhorar os relacionamentos, principalmente para as pessoas que já têm um relacionamento de muitos anos, que já são casadas, desde que os dois realmente queiram e estejam dispostos a fazer a sua parte. E as pessoas que ainda estão solteiras têm a oportunidade de trabalhar a si mesmo para entrar em relacionamentos psicológicos mais saudáveis.